Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, eu tenho uma pauta super interessante, então fica com a gente aqui que vai ser diversidade e inclusão e um monte de coisa interessante com essa minha convidada super especial aqui, que é a Francine Malessa. Ela é que é sócia da Alteridade Diversidade, consultoria e também startup de impacto social, especialista em acessibilidade, diversidade e inclusão, mestre em comunicação e pesquisadora de gênero e diversidade. Seja bem-vinda, Francine. Obrigada, muito obrigada. E é muito importante, né, estar aqui hoje para a gente falar desse tema super relevante nos dias de hoje. Muito bem, que bom, fico muito feliz aqui. Com certeza, os nossos telespectadores vão saber muitas coisas interessantes aqui. É uma pauta super pertinente, então fiquem com a gente. Mas, Francine, olha só, queria que antes de iniciar, assim, a gente falar um pouquinho sobre o teu trabalho, conta pra gente a tua trajetória profissional e como essas pautas começaram a entrar na tua vida. Então, na verdade, assim, eu sempre fui muito, me posicionei sempre muito, né, como uma mulher que se vê como feminista, né, pela questão de ter direitos iguais, né, ter equidade, ter os mesmos acessos, as mesmas oportunidades. Mas isso sempre estava ali, né, nunca foi, assim, uma questão de ser militante, nem de ser tão engajada. E aí, em 2014, eu comecei, né, estava no final da graduação, e aí eu comecei a pesquisar sobre gênero, sobre essas questões, porque foi bem na época que a gente estava passando ali, surgiu uma coluna no Estadão, que ela dizia assim, incrível geração de mulheres que os homens não querem. E aí isso gerou, assim, uma repercussão, aí teve uma mulher que respondeu, aí teve um outro cara que respondeu, eu pensei, isso aqui é legal, né, interessante. E aí eu comecei a estudar em 2015, que foi o ano do meu TCC em jornalismo. Teve a Primavera das Mulheres, que aí foi um boom, assim, né, muito, muito grande. Aquilo tudo de ver aquelas mulheres se mobilizando, né, pela pauta, assim, pela pauta das nossas vidas, né. Para mim, aquilo me impactou muito. E aí eu comecei assim, eu tô gostando disso, eu quero continuar. Aí terminei a faculdade, passei um ano pensando o que eu ia fazer da minha vida ali, né, se eu ia continuar na pesquisa ou não. Tentei a bolsa de mestrado, consegui, fui bolsista CAPES na Unicinos, no programa de pós-graduação da Unicinos. E aí ali eu desenvolvi também a minha pesquisa, pude me aprofundar muito mais em questões de gênero, nas aulas e em convivência ali. O PPG, ele da Unicinos, ali, pelo menos a nossa turma, assim, era muito engajada nessas pautas de diversidade. E aí, na convivência, nas trocas, nos grupos, a gente foi aprofundando cada vez mais leituras, mais reflexões. E aí, passaram 2 anos, eu acumulei muito, muito conhecimento, e aí eu pensei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Porque, afinal de contas, eu até fui financiada para estudar, né? Então, o que eu vou trazer de retorno para a sociedade? O que eu vou contribuir com tudo isso? E aí eu comecei a pensar assim, talvez seria legal eu começar a trabalhar com diversidade, mas como? Como é que eu vou fazer isso? E aí comecei a trabalhar dentro da área de comunicação, fui mais para a questão de comunicação corporativa, então eu tive mais contato com as empresas também. E isso começou a ser uma demanda também das empresas, né? A gente quer falar sobre diversidade, a gente quer. Mas muitas vezes a gente chegava lá e a gente pensava assim, mas onde é que está a diversidade, né? Assim, é importante, vamos falar sobre diversidade, mas antes tem que ter um trabalho, né? Então, como chegar nessa ponta, né, dessa comunicação? E aí eu comecei a pensar, bom, talvez seja interessante oferecer uma consultoria justamente nesse antes, né? E para essa comunicação, para esse depois. E aí foi assim, foi germinando aquela semente ali, né? E aí, pandemia, como boa parte das coisas aconteceram na pandemia, de reflexões, né? Eu e uma colega minha, que a gente se conheceu no mercado de trabalho e a gente formou uma boa dupla, todo mundo sempre falava, vocês trabalham muito bem juntas, vocês são ótimas juntas. O pessoal até confunde a gente às vezes, porque acho que a gente é irmã, assim, de tão parecida até na forma, né, de ser. E aí a gente pensou assim, se a gente trabalha tão bem juntas, por que a gente não tem um negócio nosso? E aí eu falei, bom,
eu estou pensando em sair mais da área da comunicação e focar na diversidade. E aí a gente foi construindo, foi montando um plano de negócios, né? Aí foi essa mudança da trabalhadora, né? Da funcionária, se tornando empreendedora e aprendendo muitas outras coisas, assim, né? O que é um plano de negócio, como se estruturar, ter essa jornada empreendedora, ser mulher empreendedora também, né? Estar à frente no mercado de trabalho, com uma marca, representando, né, uma empresa. Então, essa tem sido a jornada, assim, desde o ano passado, quando a gente lançou a Alteritar, como uma consultoria, né? Muito bem. Ô, Fran, e conta pra gente, assim, tu que estás mais nesse meio, né? Como tu mesmo comentaste antes, as empresas, elas estão, de uma certa forma, buscando essa pauta, né? Me parece ainda que, como acho que o trabalho de vocês vem muito dentro dessa linha, falta uma cultura de diversidade pulsando dentro das organizações, né? E também essa questão do gênero, né? Conta o que vocês têm visto assim nessas últimas andanças aí pelo mundo corporativo dessa pauta dentro das organizações. A gente tem assim, a gente percebe, né, que o pessoal entende que é importante, é relevante, mas muitas vezes não tem até previsto um investimento nessa área, né? Muitas vezes diz, não, nós somos uma empresa diversa, mas não tem a cultura organizacional. Ou, às vezes, por muito tempo, essa pauta da diversidade focou muito no acesso, né, na acessibilidade de pessoas com deficiência, que é super relevante, necessário, é muito importante que a gente tenha isso com condições legais também, né? Mas a gente, assim, não das empresas que a gente teve contato, mas, assim, no geral, que a gente fica sabendo é que muitas vezes isso também vem só para cumprir aquela cota necessária, né? Então, não fazer uma inclusificação, que é o que a gente fala, né? É um termo que a gente descobriu de uma pesquisadora, assim, lendo, né, o livro dela, e a gente pensou, nossa, isso aqui tem tudo a ver com a nossa proposta. Que é isso, né? Ser inclusivo, ser diverso, não é tu ter um grupo diverso, né? Eu posso ter um grupo diverso, mas como eu trabalho esse grupo diverso? Como eu faço que esse grupo diverso seja visto, seja valorizado por ser, né, diverso, essas pessoas diversas, e como eu coloco isso na prática, como eu faço elas se sentirem pertencentes, como eu faço com que esse grupo unido possa avançar, né? E a gente tem dados até de várias pesquisas que mostram que essas equipes diversas, elas conseguem trazer mais inovação, porque elas trazem um novo olhar, uma nova perspectiva, essas visões, né? Elas conseguem pensar em soluções diferentes. E aí a gente tem percebido muito isso, né? As empresas, elas querem a pauta, elas estão iniciando, e aí muitas vezes vem o questionamento. Por onde a gente começa, né? E aí, por um outro lado, tem muitas pessoas ainda, muitas empresas que relatam para a gente a dificuldade de receber também essas pessoas. E no sentido de recrutamento mesmo, né? Que é a questão de... A gente já ouviu mais de um gestor, uma gestora, falar assim, nossa, é muito importante, mas eu ainda não tenho essa diversidade dentro da minha empresa, porque essas pessoas não chegam. E aí eu sempre questiono, a sua empresa comunica que está aberta para essas pessoas, né? Eu acho que o primeiro passo é esse. Quando a gente lança o processo seletivo, né? É pensar assim, essa vaga está convidando quem? Né? Porque a gente às vezes vê assim, vê uma vaga, tipo, engenheiro, 5 anos de experiência, tem que ter inglês, tem que ter essa outra formação e tal. Daqui a pouco, uma mulher, que já é difícil, né, estar na engenharia, vai pensar assim, bom, talvez esse lugar não é para mim. Talvez ela não tenha uma formação que está ali solicitada, mas ela pode ter uma soft skill que pode ser o diferencial para ela dentro da empresa, né? Então, eu acho que tem todo esse processo. E aí eu penso assim que essas pessoas também, eles dizem assim, a gente não sabe onde procurar. Então, também tem essa questão, né, de como olhar, como trabalhar esse olhar das organizações para o externo, né, e de onde buscar essas pessoas.
E aí, depois eu vou contar um pouquinho melhor qual é a nossa solução para isso. Legal, legal. Não, e é muito legal essa tua fala, né? E eu também vim de um processo acadêmico que investigou essa questão, assim, principalmente da representatividade feminina nos espaços de inovação, né? E tudo mais. E como eu entrevistei muitas mulheres que eram empreendedoras, né? A maioria delas me dizia assim: olha, Helene, eu saí muitas vezes do mundo corporativo, fui para o mundo empreender em função disso, porque eu não me sentia pertencente, não me sentia valorizada, não conseguia ter esse espaço de fala, né? Porque às vezes é muito bonito, né? Tu dizer, a gente falar assim, a minha empresa ela tem 50% dos, sabe, tá balanceada ali, mas Sim. na realidade a inclusão e esse espaço de fala ainda não acontece no dia a dia, né? Exatamente. E essa gestão de equipes também é um desafio, né? Porque assim, de repente as empresas se viram necessitando trabalhar essa pauta, né? Necessitando botar várias coisas, porque se tu começar a trabalhar a diversidade dentro da empresa, tu vai perceber que tem muitas demandas, né? É trabalhar gestão, é trabalhar liderança. Até uma pesquisa da GPTW do início do ano sobre desafios de gestão de pessoas. Esse relatório é bem interessante. E eles apontam nessa questão da diversidade. E ela é uma dos desafios das empresas, mas a formação de líderes, o bem-estar de funcionários, né? E a cultura organizacional foram os 3 primeiros desafios das organizações. E na pauta da diversidade, eles destacaram que o maior desafio é o engajamento da liderança. Então, assim, antes de tudo, tem que começar pela liderança. Gestão de equipes, né? E aí tu ter essas pessoas que estão acima, né, nessa hierarquia, e elas começarem a comprar essa ideia de verdade, colocar essa prática no dia a dia, isso vai ser recorrente, né? A gente quer que chegue um momento em que isso seja natural, né? Que seja algo natural, que já faça parte da jornada das pessoas. E Francine, eu acho que também uma coisa bem legal, assim, é que há uma demanda no mercado, né? Eu acho que, em que pese tudo que a gente esteja olhando para dentro da nossa organização, o mercado está pedindo. Então, eu vejo, assim, num futuro próximo, um caminho, só um caminho, né? As empresas elas vão ter que mudar, elas vão ter que se abrir para esse novo mundo que as espera. Senão, automaticamente, né, a gente vê aí uma possibilidade de não mais existir essas empresas, porque o consumidor ele está muito atento, né, a esse posicionamento das marcas, né? Tu tens visto, né, que com esse teu trabalho, né, com a Alterital, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente do que é essa consultoria, né? O que vocês pretendem, né, passar aí para as empresas, para as startups. Então, eu queria te ouvir um pouquinho com relação ao teu trabalho específico hoje. Claro, a gente então começou a consultoria, né, no ano passado, e assim, aqui ainda no mercado é uma coisa muito nova, né? A gente vê que o mercado de consultoria de diversidade a nível nacional, principalmente em São Paulo, tem muito movimento, né? É um mercado aquecido, e aqui a gente ainda está nesse aculturamento, né? Então, esse primeiro ano, assim, foi muito mais de realmente fazer uma sensibilização com as pessoas, de apresentar a Alteritar, de a gente fazer essas trocas, né? De falar, olha só, nós estamos aqui, vamos começar a trabalhar isso. E aí, esse ano, a gente teve, assim, uma virada de chave, que foi quando a gente entrou no Impact Plus, que é um hub, que é o primeiro, né, hub que é um ecossistema, na verdade, né, de negócios de impacto. E aí a gente entrou lá como um negócio de impacto, né, mas o espaço é muito focado na inovação, em startups, né, lá dentro do Tecnopuc, então é um outro ambiente, assim. E a gente foi também muito ao natural, assim, né, esse movimento de vamos manter a consultoria, mas quem sabe vamos mudar também vamos pivotar o nosso negócio, que a gente fala, né, no mundo, né, da inovação. No mundo da inovação, exato. E aí a gente pensou, bom, a gente tem um serviço que é necessário, a gente precisa chegar nessas pessoas, e às vezes, hoje em dia, no dia a dia, não dá conta de nós estarmos lá, ou das empresas abrirem tempo, né, para ouvir, para
para daqui a pouco abrir um curso, né? Então, quem sabe a gente bota uma escala tecnológica nisso, né? E aí a gente começou, então, a trabalhar nesse projeto, muito também vindo dessas provocações do mercado, dos gestores, principalmente nos falando onde estão essas pessoas, a gente não sabe onde buscar, ou elas não chegam até nós. E aí a gente, então, está num processo de desenvolvimento de uma plataforma, né? Essa plataforma, ela vai ser mais complexa, assim, ela vai ter vários serviços, porque a nossa ideia é que neste único espaço as empresas possam encontrar soluções completas, desde o recrutamento até a gestão de liderança, até um momento da gente ter uma comunidade, poder fazer uma troca ali dentro, né? E a gente vai lançar em breve, então, o nosso MVP pela startup, né? Para a gente começar já a levantar um banco de dados. A gente quer recrutar, então, essas pessoas, né, que fazem parte de grupos diversos de marcadores sociais, para que eles possam, então, se cadastrar nessa plataforma e a gente possa conectar eles com as empresas, né? Esse, então, vai ser o primeiro passo, que é o Diversidade Conecta, que a ideia, então, é que essas empresas possam se conectar diretamente e a gente vai colocar também um processo inovador, bem disruptivo, para essa conexão acontecer, né? Para a gente pensar também que foi uma forma que a gente encontrou de reduzir os vieses inconscientes que muitas vezes também estão presentes nesse processo. Uhum. E é interessante, né, porque o que acontece? Hoje a gente está falando muito em ESG, ESG, enfim, né? E quanto, às vezes, eu também tenho visto as empresas, os líderes, com uma certa dificuldade de mapear essas pautas, né? Colocar isso no papel, até o pessoal de RH, de gestão de pessoas, né? Assim, às vezes, tendo uma certa dificuldade de levar isso até para uma liderança, uma diretoria, né? Sem ter dados, né? Eu acho que isso é muito bem-vindo, né? Nesse novo aculturamento que a gente está tentando promover, né? De que realmente, assim, a diversidade, ela não é uma pauta rasa, né? É uma pauta muito complexa, né? E que tem muito a trazer com pontos positivos para dentro da organização, né? Sim, na verdade, assim, o que é o mais difícil, né? Se a gente pensar em ESG. Aqui na Alteritar a gente até fala ASG, a gente gosta de abrasileirar tudo. Sim, com certeza. Porque também nessa questão de usar o inglês também pode ser uma barreira, né? De diversidade, então, de acesso das pessoas. Então, a gente gosta sempre de falar, né? Então, em ambiental, social, governança. E aí, quando a gente fala em ambiental, é muito mais fácil tu mensurar, né? Porque, tu vai fazer um investimento X, o teu retorno vai ser tanto. Pronto, né? Tipo, como se fosse muito simples assim. Mas, pensando em questões que elas são muito mais quantitativas, né? Que as pessoas podem ter uma noção mais rápida também, a resposta vai ser mais rápida, né? O resultado vai ser mais fácil. Já se tem muitos processos que são mais fáceis de mensurar. E a pauta da diversidade não, porque a gente está falando de pessoas. A gente está falando de cultura, de comportamento, de hábitos que a gente tem que transformar. E a gente até, pela Alteritar também, a gente gosta muito de trazer toda essa pauta com muita leveza, porque não é fácil, né? Não é fácil, a gente tem que fazer esse olhar para nós também. Eu todo dia estou desconstruindo alguma coisa, todo dia eu penso, falo alguma coisa, isso aqui é preconceituoso, isso aqui, estou repetindo um discurso machista, né? Então, todo dia é um aprendizado, né? E aí a gente está falando de hábitos para as pessoas que às vezes é difícil, né? É difícil se ver, é difícil pensar assim, nossa, eu não sei, né? Eu estou sendo preconceituoso e agora? E aí se fecha. Então a gente gosta de levar isso com leveza para as pessoas, para que elas entendam que a gente está falando de pessoas, de comportamento, de hábitos. E aí, como mensurar tudo isso? Bom, tu pode fazer indicadores de inovação, né? Quanto chegar num balanço, né? Quantas soluções novas a gente fez esse ano? Isso está ligado à diversidade. Quanto o resultado financeiro também, né? Tem um dado da McKinsey
sobre acho que é 154% mais chances de superar a concorrência homogênea, né, em metas financeiras. Então, assim, eu acho que a gente tem muito para aprender ainda também como mensurar isso, mas eu acho que a gente tem como colocar dados para a gente poder ver. Só que o resultado, como eu disse, ele vai ser a longo prazo. Ele não vai ser resolvido amanhã, não é uma máquina, né, que tu investe e tu vai ter um resultado a curto prazo. É uma jornada, né, Francine? Eu acho que essa jornada, né, tanto do ASG como da diversidade e tantas outras pautas pertinentes que a gente vem falando aí e promovendo uma reflexão, elas vão demorar, porque mexem muito com o mindset da gente, né? Mindset das empresas, né? Do jeito que a gente viveu, às vezes, milhares de anos, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa leveza, essa paciência, né? De também lidar com tudo que a gente tá vivenciando hoje, né? Nesse sentido de talvez assim ser mais difícil para algumas empresas, outras nem tanto, né? Mas eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente buscar aí uma reflexão com essas lideranças, a gente vai conseguir aí por um caminho positivo, mais esperançoso, né? Para o futuro, né? E, Francine, assim, a gente já está chegando aqui quase finalmente aqui da entrevista, né, e tudo mais. Eu sei que tu lê muito, né? Eu queria que tu, primeiro, assim, me fala quem é essa moça que está atrás de ti, antes da gente terminar, para as pessoas também conhecerem, né? Porque ela não está ali por um acaso, né? E depois queria que tu indicasse um livro aí para o pessoal que quer se envolver mais nessa área. Claro. Essa aqui, então, é a Frida Kahlo, né? Eu estava montando a minha casa na pandemia, aquela coisa, né? Estou muito em casa, vamos fazer melhorias. E aí eu organizei, então, meu home office, eu pensei, não, preciso de uma imagem que marque, né, esse meu espaço aqui também. A Frida Kahlo, então, ela foi uma pintora, né, uma artista muito... na verdade, até ela não é tão reconhecida no México, né? Depois a gente se aprofundando mais na história, a gente acaba descobrindo que ela é muito mais famosa até fora do México, né? E ela tem uma história, assim, de vida muito interessante também. Tem, inclusive, filme sobre ela, né? Acho que recomendo também a pessoal assistir, assim. E ela também foi uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Ela era uma mulher que não se colocava muito nos padrões que a sociedade aguardava por ela, né? Então, ela se destacou muito sobre isso, assim. E eu não vou dar muito spoiler, porque eu acho que é para despertar a curiosidade das pessoas, né? Deixa com um gostinho de quero mais aqui, né? Mas vale a pena aí investir para procurar, coloca lá no Google. Exato, exatamente. E um livro, vamos ver o que tu tem para nos indicar. Esse livro aqui, foi minha leitura mais recente, tá? É O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. E eu tô investindo muito mais, assim, nessa parte da gente falar de pauta racial, né? Porque eu acredito que hoje é o maior desafio, porque quando a gente fala de pauta racial, esse ainda é um grande tabu, né? E é justamente essa pauta que a gente precisa compreender mais, aprofundar mais, para que não seja justamente essa questão de, nossa, eu sou preconceituoso e agora, né? Tem estruturas, né? A Cida fala muito sobre isso. Tem estruturas que vão se perpetuando, né? E ela traz reflexões muito importantes. Inclusive, eu vou produzir hoje um conteúdo para botar nas redes da Alteritar sobre o livro, né? Sobre a minha leitura, a minha percepção, assim. E tem na Amazon para comprar. Já estou fazendo propaganda da Amazon aqui. Tava até em desconto. Legal. E Francine, olha só, e para quem quer saber um pouco mais sobre essas pautas que vocês trabalham na Alteritar, como é que faz aí para localizar vocês? E depois deixa uma mensagem aqui para a galera para o futuro, né? O que tu esperas do futuro? Qual é a tua missão aqui com a Alteritar também? Bom, então a gente está no Instagram e no LinkedIn, como no Instagram, @alteritar.diversidade, Alteritar, né, com T mudo no final. Aliás, inclusive, até contextualizando, o Alteritar vem de alteridade, que é também uma percepção, né, de viver e olhar o mundo também sobre a perspectiva do outro, compreender que a gente convive, né, com outras pessoas, então vem daí também esse nome diferente.
No LinkedIn, a gente está como Alterita Diversidade, pode procurar a gente lá. Também tem uma página no Facebook, mas a gente trabalha principalmente ali no Instagram, no LinkedIn, né? Que é mais... Hoje são as redes mais presentes, né? Uhum. E, bom, como mensagem, eu acho que tanto a nossa missão quanto o que a gente acredita, o que a gente tem como propósito é de justamente mudar, transformar o mundo através do nosso propósito, que é levar a inclusificação, que é levar espaços para que as pessoas possam acessar, né? Que a gente possa proporcionar essa entrada e a permanência dessas pessoas, né, nesses ambientes que a gente sabe que ainda precisam avançar aí nessa pauta. Muito bem. Francine, muito obrigada por estar aqui, por estar compartilhando o teu conhecimento, né? E essas bagagens tão importantes, né? Que devem fazer parte, sim, de conhecimento das organizações, né? Das lideranças, para a gente realmente construir um futuro melhor. Então, te agradeço de montão aqui por estar compartilhando com a gente esse material tão, tão bonito, né? E a tua trajetória de vida também. Agradeço as pessoas que estão aqui pela Vale TV, no programa As Pessoas Inspiram, né? Com mais essa noite aí de muito conteúdo, e como se fosse uma aula, né? Mas a gente sempre sai melhor dessas conversas que a gente promove, tá bom? Obrigada, Fran, obrigada, pessoal, e até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.